Olha, o primeiro desenho que a gente vai fazer é esse desenho aqui que a gente passou em sala de aula. Então, só para vocês verem como a gente vai fazer ele. Eu considerei que o comprimento dele, que é essa área aqui, ó, o comprimento é de 80 milímetros. A largura, que é essa parte aqui, eu considerei que é 30 milímetros. A altura, que é a altura do objeto, 50 milímetros. O rebaixo, esse R de rebaixo, é essa altura aqui, ó. Aí eu considerei 25 milímetros. E o comprimento do rebaixo é 40 milímetros, que é essa parte aqui. Então vamos construir o desenho. Primeira coisa, vocês lembram que é sempre fazer o plano, os eixos isométricos. Então, isso aqui é a margem do nosso papel. Vocês estão vendo a margem? Então, sempre eu vou trabalhar com essa margem. Eu coloco primeiro o meu esquadro de 30 a 60 nessa posição e esse esquadro na posição vertical. Eu vou fazer a lápis porque é mais forte e vocês vão conseguir enxergar. Mas voltando aqui ao outro vídeo, então vocês sempre observam que o esquadro de 30 a 60 eu coloco ele apoiado na minha margem. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele está exatamente rente à minha margem. E eu coloco o esquadro de 45 nessa posição para a gente fazer uma linha vertical, que é para fazer os eixos isométricos. Então vamos lá. Puxei uma linha vertical. Eu não estou medindo, eu só puxei. Eu fiz forte assim para vocês conseguirem ver no vídeo, mas pode fazer mais delicado. Agora que eu puxei a linha vertical, aí eu tenho que fazer as linhas na diagonal, que são os eixos isométricos. Então, com o esquadro ainda aqui na margem, eu só levanto ele até aqui, ó, no final da linha vertical que eu construí, e puxo uma linha para cá. Sem medir também, só puxei deduzindo o tamanho desse desenho que a gente vai fazer. Agora eu vou virar o esquadro nessa posição, ó, virei ele, mas ele continua aqui na margem. Isso aqui que vocês têm que prestar atenção, que eu percebi que vocês se atrapalham na aula. Ele continua na margem e baixo ele até ficar também em cima da linha vertical. Aí eu puxo uma linha para cá. Pronto. Eu fiz essa linha, esse eixo isométrico aqui. Agora eu tenho que fazer o outro aqui, porque vocês lembram que tem que ser 120 graus em cada ângulo dos eixos. Então eu viro o esquadro nessa posição, ó. Continuo ele tocando na margem, coloco exatamente no final dessa linha vertical que eu fiz e puxo uma linha para cá. Então nossos eixos isométricos estão prontos. Vocês conseguem observar que tem ângulo 120, 120 e 120 graus. Então agora a gente vai olhar o que o desenho pede. Primeiro a gente faz esses eixos, depois que a gente vai ver as distâncias que o desenho pediu. Eu falei que o comprimento, que é essa distância aqui, é 80 milímetros. Então vamos medir, é 8 centímetros no escalímetro 1 por 100, que é como se fosse a régua normal. Quem não tiver o escalímetro pode fazer na régua normal, não tem problema. Então é 8 centímetros, vai ser até aqui, o comprimento. Então se ele está nessa posição, essa aqui é a linha do comprimento, ó. Aí eu coloco 0 exatamente no final da linha vertical, ou no início, e marco um tracinho aqui em 8 centímetros. Eu falei que de largura, que é essa parte aqui, ele tem 30 milímetros. Então, vou fazer a mesma coisa. 30 milímetros é a mesma coisa de 3 centímetros. Coloco 3 ali no final da linha vertical e marco um tracinho aqui, exatamente em cima. Então, 30 milímetros, 80. E eu falei que a altura é 50 milímetros. Então, a altura é esse aqui, ó. Esse na vertical. Então, coloco 0 lá no início e vou marcar aqui 50 milímetros, que é a mesma coisa de 5 centímetros. Então, vocês viram que eu marquei as distâncias? Agora que eu marquei essa distância, eu vou começar a fechar a face do meu prisma. Então, vamos lá. Vocês sempre lembrando que a gente está fazendo esse desenho aqui. Então, vamos lá. Eu marquei aqui. Eu preciso que essa linha vá para lá para eu fechar minha face frontal do meu desenho. Então, com o esquadro nessa posição ainda, vocês estão observando que eu não mudo o esquadro de posição, é sempre na mesma. Eu coloco ele exatamente em cima de onde eu marquei, 50 milímetros. Deixo ele reto aqui, porque aí ele não fica torto, e puxo uma linha para cá. Eu não estou medindo, só puxei. Então ele já puxou essa linha. E agora eu vou fazer uma linha vertical para fechar a minha parte frontal do meu desenho. Então eu coloco o esquadro, né, em cima da margem, retinho,
pego o escalímetro de 45 e coloco ele exatamente onde eu cortei 80 milímetros. Coloco ele em cima, vejo se está tudo reto, está. Aí eu puxo a minha linha na vertical novamente. Então a minha parte frontal eu já fiz. Agora eu vou ter que fazer a parte superior. Vou fazer do mesmo jeito, o esquadro nessa posição que ele já estava. Eu coloco em cima da onde eu cortei aqui 30 milímetros, vocês estão vendo? Eu marquei aqui 30 milímetros, eu coloco ele exatamente em cima, a parte inclinada, tá? E vejo se está reta aqui na margem, está reta, e puxo uma linha para cá. Também não medi. Agora aqui, eu observo que muita gente se atrapalha aqui, porque quer puxar uma linha reta aqui, emendar, e não precisa. Ó, do jeito que o esquadro, vocês fizeram essa linha com essa posição de esquadro. Então agora vocês só deitam o esquadro assim, ó, só inverte ele e coloca ele exatamente no final da linha de 80 milímetros. Olha lá, ó. Coloquei ele no final da linha de 80 milímetros. Eu vi que aqui está reto com a margem e puxo uma linha para cá. Então agora eu fechei na parte superior do meu desenho e já tenho a parte frontal também. Agora a gente vai fazer a parte lateral esquerda, que é essa parte aqui, ó. O meu esquadro, na mesma posição que eu fechei aqui em cima, vocês estão vendo? Eu já vou fechar aqui embaixo também, ó. Ele fica colado aqui à margem. Coloco ele exatamente no final da linha de 50 milímetros e puxo para lá. Não estou medindo, essas linhas que estão passando a gente apaga no final. Viro o meu esquadro nessa posição. Coloco o meu esquadro de 45 para fazer a linha vertical aqui no final da linha de 30 milímetros, aqui, ó, que é para fazer minha face lateral. Eu errei aqui, só um minuto. Quando vocês viram que eu errei e apaguei, mas como eu estou fazendo forte, dá para ver que é a marca. Por isso que eu peço para vocês fazerem da forma mais leve possível. Então eu coloco aqui e puxo a minha linha vertical. Tudo bem, então agora meu prisma está pronto. Coloca a pausa aí rapidão. Isso aqui, todo desenho que vocês for fazer, principalmente quando a gente é iniciante, a gente sempre tem que fazer o prisma primeiro. Se ele for de formato prismático, né? Se ele não, até quando ele é cilíndrico, esférico, a gente começa a fazer pelo prisma. Tem as técnicas também. Eu quero fazer esse desenho. Então o que está faltando? Eu fazer esse rebaixo aqui, não é? Eu falei que o meu rebaixo ele vai ter 25 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que medir na altura, na vertical, 25 milímetros, que é a mesma coisa de 2,5 cm. Então vamos lá, eu pego meu escalímetro, o de 1 para 100, coloco exatamente o 0 no início da linha vertical e marco no meu desenho 2,5. Está marcado. Como ele está marcado já aqui, o que eu já posso fazer? Pegar o meu esquadro novamente nessa posição, apoiar com a minha margem, colocar ele exatamente em cima da marca de 2,5 cm e puxo a minha linha isométrica para cá. Já puxei essa linha, deixa aqui, depois a gente vai apagar tudo. Começou. Então vocês viram que eu fiz essa linha aqui. Eu ia fazendo uma linha aqui, mas foi errado porque eu estava na minha cabeça um outro desenho. Mas é esse desenho aqui, esse desenho não tem nenhuma linha para cá. Aí eu apaguei. Então vamos continuar. Fiz essa linha isométrica na área do comprimento. E agora eu tenho que fazer essa parte do rebaixo. Eu falei que o comprimento do meu rebaixo é 40 milímetros. Então a gente vai ter que procurar 40 milímetros no meio dele. Porém, ele todo é 80 milímetros. Então se o meio é 40 e ele todo é 80 milímetros, eu tenho que entender que esse lado aqui é 20 e esse lado aqui é 20. Com mais 40 dá 80. Vou repetir, não sei se ficou claro. Olha, eu sei que ele todo é 80 milímetros, daqui para cá. E o meio dele é exatamente 40 milímetros. Então sobrou mais 40, só que ele está no meio, então vou ter que dividir 20 para esse lado e 20 para esse lado. Como assim? Eu vou fazer para vocês verem. Eu coloco o escalímetro exatamente aqui no meio e marco lá em 20. Vocês estão vendo? E aqui também eu marco em 20. Ó. Eu coloco 2 aqui no final e marco aqui. Ó.
Então eu sei que aqui vai ter 20, aqui está 20 e no meio tem 40. Vocês estão vendo? Aqui o meio ficou 40, aqui 20 e aqui 20. Então eu já dei as duas marquinhas aqui. Eu fazendo essas duas marquinhas, agora eu tenho que fazer as minhas linhas verticais novamente. Então eu coloco o escalímetro nessa posição, pego os calêmetros de 45 e na vertical eu coloco em cima da marquinha de 20 milímetros que eu marquei. Puxo até tocar o outro desenho, coloco lá na outra marquinha, puxo até tocar a linha isométrica. Não é outro desenho, é a linha isométrica. Beleza, então eu já fiz essas duas partes do meu desenho. Tá faltando eu fazer a parte de dentro. Beleza, vocês viram que eu fiz essas duas linhas verticais. Agora eu tenho que fazer, olhando para o meu desenho, eu tenho que fazer essa linha aqui, vocês estão vendo? E essa linha. Então eu pego o meu esquadro na mesma posição que eu estava fazendo antes, só viro ele para o outro lado, coloco ele exatamente em cima da marquinha de 20 milímetros e puxo para cá. Já puxei uma linha, agora eu tenho que puxar a outra. Coloco o esquadro na mesma posição que já estava em cima da marca de 20 milímetros, vejo se aqui está alinhado para o desenho não ficar torto. Só um minuto. E puxo para cá. Vocês estão vendo que a gente já fez essa parte, essas duas linhas do desenho e essa parte aqui. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que puxar, vocês estão vendo que aqui dentro tem uma linha, a gente vai ter que puxar essa linha aqui. E ela tem que ser do mesmo tamanho da frente, porque o desenho é a mesma coisa. Se aqui é 30 milímetros de largura, aqui também vai ser 30 milímetros. Então, primeiramente, eu pego o meu esquadro, coloco ele exatamente aqui no encontro dessas duas linhas aqui, ó, da isométrica e da vertical, coloco ele exatamente no encontro, vejo se aqui está alinhado para não ficar torto e puxo uma linha para lá. Beleza? Só que ela puxou muito, não tem problema, a gente apaga no final. Aí eu vou pegar o meu esquadro de 100, sempre o de 100, coloco o 3 exatamente no início da linha, por onde eu comecei, e marco aqui, ó, 30 milímetros. Então eu sei que essa distância aqui é exatamente essa distância aqui. Como ele está marcado aqui, agora eu pego o meu esquadro novamente nessa posição e vou fazer uma linha vertical com esse esquadro aqui. Vocês estão vendo? Aí agora eu coloco ele em cima da marca, para não ter erro. Veja se aqui está tudo alinhado, esse lado aqui, ó. Coloco ele em cima da marca e puxo ele para cima. Vocês viram que agora a gente já construiu essa parte aqui do desenho. E só está faltando então fazer essa linha aqui, para terminar o meu desenho, que é essa mesma linha aqui, vocês estão observando? Então eu pego o meu esquadro nessa posição, levanto ele até na intersecção dessas duas linhas aqui na parte interna, coloco ele lá, vejo se aqui está alinhado na margem e puxo essa linha. É só até aqui, eu não preciso puxar essa linha para cá, porque vocês estão vendo que ela termina aqui também, na hora que o desenho fica na frente da linha, então eu faço a mesma coisa, eu puxo ela só até encontrar com a outra linha. Tudo bem, nosso desenho já está construído, agora como é que a gente vai limpar ele? Por isso que eu falo para vocês fazerem linhas finas, porque aí vai ser mais fácil para limpar. Vocês apagam então o que não está nesse desenho, o que não pertence a ele. Vamos fazer aqui. Eu quero que vocês também observem que eu sempre mantive os meus esquadros na mesma posição. Eu não fiquei mudando ele sempre ficou nessa posição ou nessa posição. E o meu escalímetro de 45 sempre só serviu para fazer as linhas verticais. Isso que vocês têm que saber trabalhar com os esquadros. Vocês sabem trabalhar com os esquadros, vocês não vão precisar fazer outros movimentos com eles, senão os que eu apresentei nesse vídeo. Vamos só apagar nossas linhas de construção, então. Essas linhas que eu estou apagando, a gente chama elas de linhas de construção. Como eu fiz muito forte para vocês conseguirem enxergar, tá ficando a marca do desenho. Aí eu vou fazer só para vocês conseguirem visualizar melhor
um reforço aqui do desenho. Esse aqui seria o desenho. Essa linha que vocês estão vendo aqui não é para estar aparecendo. O problema é que, como eu fiz muito forte para vocês conseguirem enxergar, não estou conseguindo apagar ela bem. Eu vou fazer um reforço agora de a caneta em cima do desenho só para vocês observar o que é desenho e o que não é desenho. Esse aqui é só para vocês observar o que é desenho e o que é linha de construção, tá? Não precisa vocês fazer a caneta no final, não. Todo desenho você só a lapiseira e depois vocês vão apagar ele. Vão apagar as linhas de construção. Vai ficar grande que só esse vídeo. Pronto, olha, vocês estão vendo agora, eu só passei a caneta para vocês conseguirem enxergar o desenho. Mas aqui tinha linha, aqui tinha linha, aqui tinha linhas e eu apaguei. Aqui também é uma linha. Eu passei a caneta só para vocês conseguirem enxergar melhor. Então esse aqui é o nosso primeiro desenho. Quem gostou, compartilha e deixa seu like.